Olá, turma de nono ano. Espero que vocês tenham realizado as atividades que foram propostas, tá certo? Gostaria só de fazer uma pequena observação em relação ao vídeo. A aula passada que falei que o edital, poucas pessoas tinham acesso. Na verdade, no âmbito escolar, porque pouco se explora este gênero no ensino, tá bom? Isso seja do sexto ao nono ano, nesse âmbito, ok? Mas para aqueles que fazem algum tipo de seleção, esse tipo de gênero é bastante comum. Vamos lá à correção desta atividade que apenas foi explorada de maneira bem breve. Eu fiquei devendo apenas a correção desta atividade. Então vamos lá. Primeira questão. Para que precisamos conhecer o gênero edital? Explique sua resposta. Então, como eu falei, principalmente aqueles que pretendem seguir alguma carreira. Então tem que passar por esse processo, tem que conhecer este gênero, as exigências desse gênero, ok? Então vamos lá. O gênero edital está presente em várias esferas da nossa vida, como acadêmica, profissional e cívica. Portanto, é preciso conhecê-lo para que estejamos cientes dos protocolos que envolvem comunicados oficiais, ok? Vamos lá. Segunda questão. A quem este edital se destina? Se destina principalmente àqueles que estão dentro dos requisitos, ou seja, atores, músicos, certo? Que estejam vinculados a instituições, empresas, fundações ou associações e também pessoas físicas, brasileiros ou estrangeiros com CPF, certo? Estrangeiros com CPF. Quer dizer que, professor, quem é de outro país pode fazer alguma seletiva seguindo as exigências do edital? Pode, desde que tenha o CPF nacional. E, obviamente, isso serve para todos, ok? Ser maior de idade. Acima de 18 anos. 3. Como se divide o documento? Como foi falado em aulas anteriores, as seções foram divididas, certo? Itens, subitens, ok? Então vamos a eles. Eu espero que todos vocês tenham observado e lá pede para anotar esses itens e subitens. E chegamos às seguintes anotações, ok? Seguindo a correção, vamos lá. O edital apresenta uma linguagem informal com frases declarativas. Nesse contexto, certo? O que você entende por preâmbulo? No caso vai ser o resumo, a introdução, a apresentação breve, ok? É uma seção de introdução que dá resumo breve que trata o documento. Continuando, e a palavra vedação, como o próprio diz, digamos lá, as proibições, tá certo? Que consta no edital. O que significa o que foi falado agora. Então, eu espero que você tenha chegado a isso. Eu tenho certeza que sim, certo? São as proibições para participar do edital. Exemplo disso 6.1. É vedada a seleção de projetos ou contratação de empresas que evidenciem discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito de qualquer natureza. Olha as vedações. Então, quem for selecionado, o projeto for selecionado, está sujeito a esta vedação aí. Vamos lá. 6. Dê também o significado das seguintes palavras no contexto do edital, certo? Objeto. O que seria objeto? O objeto seria o selecionar, certo? Selecionar projetos para aquela área. Então, patrocínio, ajuda financeira, como muito fácil aqui, é algo que vocês usam no cotidiano. Patrocínio é justamente aquela ajuda financeira que essas instituições recebem para selecionar pessoas com perfil que alguma empresa ou instituição deseja contratar, ok? Cronograma, período de tempo para inscrições, análise e divulgação dos resultados. Ou seja, temos aí o cronograma de divulgação do edital, período de inscrições, período de isenções, inscrições, depois divulgação de inscrições que foram aceitas ou não, e depois disso temos aí o período, digamos, de seleção e divulgação do resultado. Isso seria o cronograma, certo? Vamos lá. Primeira questão da página seguinte ao que foi apresentado agora há pouco, certo? Classifique cada informação em frase, período simples ou período composto, ok? Retomando, período simples é quando temos aí uma frase com a presença de apenas uma oração, organizada em torno de uma oração. Período composto, uma frase
organizada em torno de duas orações, sendo elas estas orações unidas através de conjunção ou não, certo? Se for conjunção, temos aí uma oração coordenada, temos aí um período coordenado ou subordinado, certo? As coordenadas, não vou falar de subordinadas agora, mas sim, o que estamos tratando é de coordenadas, veremos daqui a pouco, tá certo? Então, se for coordenada com conjunção, sindética, coordenada sem conjunção, ela será assindética, certo? O que vai caracterizar a sindética é a presença de pausas, vírgulas, certo? E na sindética a presença de conjunções, tudo bem? Lembrando que cada uma delas são independentes, diferente das subordinadas, veremos mais adiante. Então vamos aí, Programa Banco do Brasil de patrocínio. Gente, isso aqui trata-se apenas de uma frase, certo? Anote aí, B, aliás, faça a correção, é B. A outra, projetos poderão ser, olha aqui, locução verbal, temos aí uma oração no caso, nas seguintes áreas e segmentos. Então, nesse caso aqui, vai ser o quê? Período simples. Período composto, como vocês sabem, são aí duas orações. Então, vamos lá. As inscrições são gratuitas, certo? E devem ser realizadas. Olha a presença aí de duas orações sendo unidas pelo conectivo E. Neste caso, vai sobrar para quem? Isso mesmo, período composto. Vamos adiante. Só apagar aqui antes de passar, certo? Lembrando que pausem o vídeo, qualquer coisa. Faça aquelas observações, acompanhando a explicação. Puxa aquela setinha, faça a observação, que isso vai ajudar bastante. Tudo bem? Então vamos lá. Questão 2. Classifique as frases a seguir de acordo com o uso da pontuação. Tudo bem? Este edital entra em vigor na data de sua publicação. Vai tratar de quê? De uma frase declarativa afirmativa. Lembrando que as frases declarativas, elas podem ser afirmativas ou negativas. Só fazendo uma pequena observação, certo? Caso você esqueça e não quer voltar ao material lá, certo? Mas é sempre bom voltar. A outra é uma oportunidade ótima, interessantíssima. Gente, olha aí. Qual é a classificação daquela frase que exterioriza o sentimento, certo? Olha aí, frase exclamativa. Vamos adiante. Será que poderemos concorrer com nossa música? Obviamente, trata-se de uma frase interrogativa, mas cuidado com as frases interrogativas indiretas. Ok? Vamos adiante. Só voltando aqui, eu acho que foi passado muito rápido. Verifique sua resposta, tudo bem? Verificou a resposta? Questão 2. Questão 2 não, questão 3, continuando, questão 3 não, mas sim continuação da 2, certo? Item D, não poderão participar do edital músicas de cunho partidário. Gente, olha a presença aí. É uma frase declarativa negativa, certo? Vamos adiante. Item E, preste bem atenção na hora de preencher as inscrições, certo? Frase imperativa, está lhe dando uma ordem. Preste atenção. Olha a ordem que eu estou lhe dando agora. Obviamente que você não precisa de ordens, você automaticamente já tem consciência disso, ok? Brincadeiras à parte, vamos continuar. 3. Assinale as frases nominais. Cuidado, ok? Para não confundir frases nominais, okay, com frases verbais, certo? Por quê? Porque existem nomes que precisam de complemento, não é só o verbo não, tudo bem? E os nomes que precisam de complemento, geralmente substantivo abstrato, temos aí adjetivos, tá certo? E adjetivos, vamos só recapitular aqui, certo? Substantivos abstratos, adjetivos e advérbios, tá bom?
Vamos lá. Condição, assinala as frases nominais, condição de participação. Item A, frase nominal, certo? Essa aqui é uma frase nominal, não há presença de verbo, ok? Poderão participar. Eu tenho aqui uma locução verbal caracterizando, certo? O que seria a locução verbal? Então, verbo principal mais verbo auxiliar, então isso vai caracterizar uma locução verbal. Então, com isso, a letra B não vai ser a nossa selecionada, porque é uma frase verbal. C, eu vou na outra viagem. Vou, também, frase verbal. D, inteiramente longe da vida. Aqui eu não tenho a presença de verbos, então ela vai ser uma frase nominal. Hora livre, pinho no braço, dedada nas cordas. Opa, professor, eu marquei isso aqui como... Eu vi que aqui é uma frase verbal. Não, infelizmente não, certo? Porque mesmo que isso aí fosse, se fosse um verbo, estaria na forma nominal. Então, olha aí, gente, as nossas frases, ok? Vamos aí, continuando aqui, certo? Pegue o seu material, eu espero que vocês tenham percebido que há exigência de realizar estas pequenas observações, tá certo? Então vamos lá. Orações assindéticas. As orações coordenadas são assindéticas quando não vem introduzir por conjunções, certo? Como eu falei agora há pouco, elas são independentes, porém elas são introduzidas por pausas. Observem aí no material de vocês a presença dessas pausas, ou seja, a vírgula. Você consegue perceber por que o período anterior é uma oração coordenada assindética? Explique, justamente, ela é assindética devido à presença de vírgulas e não conjunção, certo? A quer dizer não conjunção. Então, olha a observação que você deve anotar aqui. Então, explique por quê. Porque elas são introduzidas apenas por vírgulas, ok? Feita esta anotação nesse espaço aqui, vamos adiante, certo? Vamos aí à próxima. Observe com atenção as duas frases e converse sobre a diferença entre elas com seus colegas. Gente, foi nesse momento aí que você ativou aquela videochamada e começou a discutir. Foi assim que aconteceu? Parabéns, é assim mesmo, certo? Nesse período a gente tem que se adequar ao que é proposto, tá bom? Então, temos aí, o artista chegou a ser dado clinicamente como morto e só sobreviveu graças a uma ressuscitação artificial. A próxima, o artista chegou a ser dado clinicamente como morto, só sobreviveu graças a uma ressuscitação artificial. Dá para anotar aí? Uma tem uma presença de conjunção, enquanto a outra não. Então vamos lá. Agora explica a diferença entre as orações que compõem quanto à classificação assindética e sindética. Simples. Que foi falado agora há pouco. A sindética é separada, aliás, temos as pequenas pausas, ou seja, a introdução de vírgulas. E por que são sindéticas, que é o caso aqui da primeira frase? A primeira frase ocorreu a introdução de conjunção, certo? Então, a diferença é essa. Uma foi introduzida conjunção, enquanto a segunda não, foi introduzida apenas vírgula, ok? Feita esta observação, é esta observação que eu quero que você faça neste espaço. Continuando, oração coordenada sindética aditiva. Então, vamos ler as duas orações aí. Vamos apreciar as obras e comemorar depois. Olha aí, é uma obra tão boa que merece uma comemoração depois. Vamos à seguinte. Vamos apreciar as obras, mas não vamos comemorar depois. Olha aí. Se é uma obra boa, então provavelmente merece uma comemoração depois. Mas aqui parece que tinha alguém mal-humorado lá no meio, né, gente? Que, olha, é uma obra boa, mas não merece comemoração não. Então, podemos ter aqui uma soma de ações, enquanto essa eu tenho uma ideia, certo? Que com o auxílio de uma conjunção trouxe uma ideia diferente, fazendo com isso, apresentando ideias contrárias, opostas. Vamos lá? Houve alteração no sentido da frase com a troca das conjunções de aditiva para adversativa.
Houve sim, devido a isso. Uma apresenta uma soma de ações e a outra apresenta ideias contrárias. É esta a observação que eu quero da parte de vocês, ok? Quero não, acredito que consegui. Você, como é um aluno atento, a última aula conseguiu realizar esse feito aqui, certo? Feito que é bem comum na vida de vocês. Vamos adiante. Coordenada sindética conclusiva, certo? Então, eu já me comprometi a ir à festa. Portanto, não irei ao cinema. Ele conclui, olha, se eu tenho um compromisso com uma coisa, portanto, eu não posso ir a outra. Ele conclui o seu pensamento. Enquanto a outra, eu vou à festa, pois quero reencontrar uns amigos que estarão lá. Ok? Gente, vamos aqui ao espaço. Comente a interferência das conjunções no sentido das orações. Lá, ele tem uma ideia e conclui seu pensamento. Ok? Aqui não. Ele diz que vai executar uma ação e justifica. Tá certo? Professor, eu sou um aluno ou uma aluna muito estudioso, estudiosa, certo? Um aluno muito estudioso, pesquisei em algumas gramáticas, uma aluna estudiosa, pesquisei lá no meu livro, certo? De um parente, e verifiquei que o pois e o que, eles também estão presentes em outras situações, principalmente nas subordinadas. Simples, certo? As orações coordenadas explicativas, elas devem ter um SOS, ou seja, elas estão indicando uma suposição ou uma ordem, certo? Ou uma sugestão. Exemplo, visto o casaco, porque vai chover. Está lhe dando uma ordem. Vamos a outro exemplo. Olha a suposição. Choveu, pois a calçada está molhada. Vamos aí, uma sugestão. Visto o casaco, precisa vestir o casaco. Vai fazer frio, certo? Então, podem perceber as ideias aí. Então, lembrou de oração coordenada sindética explicativa? Lembra aí, ó, do SOS. Sugestão, certo? Sugestão, ordem e suposição. Suposição. Anotou no seu material? Anotou aí do ladinho, no cantinho, certo? Feita a anotação, pronto. Sugestão, ordem, suposição. Vamos lá. Comente a interferência das conjunções no sentido das orações. Enquanto uma apresenta, certo? Já foi falado isso, enquanto uma apresenta a conclusão de uma ideia, a outra apresenta a explicação, o porquê que vai fazer determinada ação, tá certo? Vamos adiante. Vamos lá, feitas as observações, continuando aqui, coordenada sindética alternativa. Isso aqui é simples, certo? Ou você estuda, ou você estuda. Alguém já lhe deu esta alternativa? Não tem alternativa, é estudar ou estudar. Brincadeiras à parte, certo? Onde nessas questões aqui, você tem orações construídas, mas elas são apresentadas em forma de opções para você, ok? Então, você vai à festa ou ao cinema. Você tem duas alternativas, certo? Ou vai uma ou a outra. Então, ela foi colocada aí para saber qual foi a sua escolha. Adiante. Vamos fixar, com base na imagem a seguir, crie uma oração coordenada sindética alternativa. E aí, já se imaginaram nesta situação? Puxa vida, será que eu pego a direita ou a esquerda? Já se depararam com isso? É isso aí. Então, dado o exemplo, espero que você tenha chegado a esta conclusão. Vamos adiante. Certo? Primeira questão. A frase a seguir é uma oração coordenada assindética. Transforme-a em 3 tipos de oração coordenadas sindéticas diferentes. Certo? Então, temos aí, enquanto os expressionistas viram suas telas como uma manifestação da subjetividade, o pop valorizava o aspecto superficial do mundo, certo? Então, você poderia empregar o seguinte,
Enquanto os expressionistas viam suas telas como uma manifestação da subjetividade, pois o pop valorizava o aspecto superficial do mundo. Uma outra sugestão, a questão do mas. Enquanto os expressionistas viam suas telas como uma manifestação da subjetividade, mas o pop valorizava os aspectos superficial do mundo. Então vamos a outra. Enquanto os expressionistas viam suas telas com uma manifestação da subjetividade, pois o pop valorizava os aspectos superficial do mundo. Olha aí, 3 alternativas para você fazer. Eu espero que você tenha conseguido, ok? Espero não, você conseguiu. Confio em vocês. Continuando lá. Vamos aí. Segunda questão, classifique, certo? Professor, essa questão foi muito fácil. Eu só olhei as conjunções. Cuidado, muito cuidado. Vamos prestar atenção na ideia que cada oração está trazendo, tá bom? Se indicar uma adição, ótimo, certo? E assim por diante. Fez a última exposição e parou para pintar. Qual seria a resposta? Eu espero que você tenha chegado à seguinte resposta. Oração coordenada, sindética, aditiva. B. Professor, só uma observação. Tem aluno que diz assim, professor, eu só coloquei aditiva. E aí, está certo? A minha resposta é aquela de sempre. Nada pela metade está certo. Certo? Coloquem a resposta por inteiro. Oração coordenada, sindética, aditiva. Vamos aí a B. Venha logo, pois estou lhe esperando. Gente, deu uma ordem, certo? Deu uma ordem, então vai ser o quê? Oração coordenada, sindética, explicativa. Ora você quer com açúcar, ora você quer sem. Olha aí as alternativas em que você acaba optando, ok? Então essa aí será oração coordenada, sindética, alternativa. Letra D, a arte imita a vida ou a vida imita a arte. Temos aqui outro item em que se pode ser classificado como oração coordenada, sindética, alternativa. Item já brigamos demais por isso. Portanto, não quero mais falar. Olha aí, ela tem uma ideia. Olha, a gente brigou muito por isso. Então, a conclusão que se chegou é que não quer mais falar, não quer mais tratar daquele assunto. Vamos adiante. Oração coordenada, sindética, conclusiva. F. Eu me questiono, porém tenho medo da resposta, certo? Então, olha, se eu me questiono, provavelmente o ideal seria ter uma resposta, mas não, tem uma ideia contrária. Ou seja, ele apresenta uma oposição. Nesse caso, oração coordenada, sindética, adversativa. G. Lenine não só conta, como também compõe, certo? Olha aí, ele não só canta e também compõe. Eu tenho duas ações, uma soma de ações, oração coordenada, sindética, aditiva. H, item H. Ele gosta de estudar, mas não quer ir à escola. Gente, olha aí. O correto seria, se eu vou à escola, se eu gosto de estudar, o correto é que gostaria de estar na escola. Não é lá onde a gente aprende muita coisa? Obviamente não é o único lugar que você aprende, mas por questões lógicas é o lugar em que a gente pode gostar mais ainda de estudar. Então tenho aqui duas ideias contrárias. A primeira ideia, certo? Ela apresenta um aspecto positivo, enquanto a outra já se contrapõe à primeira. Então, caracterizando oração coordenada, sindética, adversativa. Vamos adiante. Transforme as orações coordenadas de acordo com o que se pede. Sindética explicativa. As imagens têm papel especial no estímulo de nossas emoções. Elas atraem o olhar e despertam os sentidos. Vamos à próxima. B. Sindética aditiva. Se você quiser saber quem é Andy Warhol, olhe apenas para o meu rosto ou para a superfície
de minhas obras, dizia ele. Então, vamos lá. Se você quiser saber quem é Andy Hall, olhe apenas para o meu rosto e para a superfície de minhas obras, dizia ele. Certo? Então, para este caso aqui, foi só o acréscimo aí, a troca do ou pelo conectivo e, indicando a aditiva, certo? Então, vamos à próxima. Eu espero que vocês tenham analisado perfeitamente esta imagem, certo? Então, vamos lá. O item correto, vamos lá. Questionamento sobre a hostilidade da natureza? Não, certo? Até mesmo que não demonstra nenhuma catástrofe aí, a não ser a humana, certo? Ocasionada pela própria sociedade em que estão inseridos. B, admiração pela beleza do cenário. Olha, quando alguém demonstra alguma sensação boa em determinado cenário, tem cores alegres, aí não é o caso. C, surpresa pelo jogo de luz e sombra. Não é surpresa nenhuma, até mesmo que deixa muito claro que há um sentimento bem triste em relação ao que está sendo apresentado aí. D, mobilização para combater as injustiças sociais. Então, vamos aí à nossa questão, item D, ok? E item E, reflexão sobre o desamparo e fragilidade. Olha, essa reflexão, ela já foi feita, certo, anteriormente. Tanto é que a imagem foi feita para justamente o combate às injustiças sociais. Tudo bem? Vamos à próxima. Espero que vocês tenham analisado a tirinha aí e chegado à conclusão da questão aqui. Valoriza a limitada quantidade de informações que cada um dos equipamentos tem. Limitada? Muito pelo contrário, certo? Para os dias de hoje, não é tão limitado assim. Tem uma capacidade bem grande de armazenamento. B, mostra que o pendrive é um equipamento ultrapassado. De certa forma, sim, né? Porque hoje, antes só tinha duas maneiras de armazenar informações, ou no pendrive ou no HD. Hoje em dia temos aí a nuvem, ok? Então é ultrapassado nesse contexto. C, já foi. D, apresenta uma crítica sobre a dependência das pessoas aos equipamentos eletrônicos. Vamos deixar ela aí. Comprova que o cérebro humano é capaz de armazenar um número de informações superior ao da máquina. Não. Então, a nossa alternativa correta é item D, apresenta uma crítica, tá certo? Ou seja, a gente coloca todas as informações nesses equipamentos e esquece do principal, que a gente é que deveria ter essas informações para sermos pessoas melhores. Claro, conclusão minha, né? Agora cada um chega à sua conclusão. Vamos lá. Vamos aí, recapitulando isso, aqui relacionando conceitos em que vocês devem preencher aqui, seguindo este mapa. Então, a imagem apresentada na arte, daqui a pouco veremos aí, imagem apresentada, fotoreportagem, vai usar o que, gente? A fotoreportagem, olha aí, fotografia e narrativa, ok? Vamos adiante. Continuando, cultura de massa, o PortArt extrai temas da cultura de massa, ok? Agora vamos aqui, orações coordenadas, elas poderão ser o que, gente? Introduzidas por conjunção. Se for introduzidas por conjunção, vai ser o que? Sindéticas, introduzidas por conjunção. Gente, só fazer uma pequena alteração aqui, tá bom? Se elas podem ser introduzidas por conjunção, então, se for introduzidas por conjunções sindéticas, não possui conjunções assindéticas, ok? Vamos adiante. Temos aí, de acordo com a conjunção, elas podem ser sindética, foi visto agora há pouco, sindética, aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa e alternativa, tá certo? Gente, com isso concluímos
a nossa correção. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Eu espero que mais ainda vocês tenham conseguido obter êxito em tudo que foi apresentado aqui. Ok? Até a próxima aula. Um abração a todos.